uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar aqui o melhor debate teológico da televisão brasileira e, principalmente, repercutir aí na sua casa os assuntos que são debatidos aqui. Eu sei que o seu sofá vira uma extensão do Vejam Só também e, além disso, eu sei que vocês gostam de comentar nas redes sociais. Por isso, vou pedir para a produção colocar aqui o meu perfil do Instagram, @Zeca_Pereira. Entra lá, manda lá a sua mensagem. Eu sempre coloco algumas fotos, imagens dos bastidores também. Além disso, por lá a gente pode conversar um pouquinho mais, repercutir. Às vezes o pessoal manda umas perguntas lá, eu me arrisco a dar algumas respostas. Vai lá que a gente conversa por lá também. Vai ser muito bacana trocar essa ideia com você, tá certo? Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, bem intrigante. Não sei se você, em algum momento da sua caminhada ou do seu estudo, já parou para pensar no assunto, mas daqui a pouquinho nós vamos rodar a matéria e ela vai apresentar o tema. Antes, eu vou apresentar os meus convidados. Muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Maurício Nepomuceno, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também lá no curso de Teologia. Reverendo José Maurício, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Zeca, pelo convite, colega que está conosco hoje aqui, a todos os amigos lá em casa, os nossos irmãos em Cristo. Sempre um prazer a gente estar por aqui. Tava com saudade. Já tinha um tempinho que não vinha. Ele é um amigo do programa, sempre nos ajuda. Às vezes sobram umas bombas pela proximidade, né? O reverendo Maurício está sempre perto aqui do nosso estúdio, às vezes sobram umas bombas de última hora para ele. Mas para a gente começar, o pastor é padrão aqui, vamos começar com as informações da igreja para a gente, por favor. Zeca, eu sou pastor lá na igreja presbiteriana do Tatuapé. Nossa igreja fica ali do ladinho do metrô Carrão, 300 metros do metrô. Você desceu na estação, você vai dar 340 passos e vai chegar na igreja, tá bom? A nossa igreja fica na rua Tijuco Preto, 1416. Será um prazer recebê-los lá e receber todos os amigos e irmãos de outras denominações também. A gente tem recebido bastante visita. Sim. Muito obrigado pela possibilidade de dizer isso. Imagina. A igreja está muito bem localizada ali próximo do metrô também, é uma referência muito simples. E o reverendo José Maurício também é pastor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo Sérgio, que também é um amigo aqui do programa, sempre nos ajuda, coordenador do curso de Teologia. Queria que o irmão falasse um pouquinho também do curso, por favor. Nosso curso de Teologia lá é um curso presencial de 4 anos. Estamos agora na época do vestibular, hein? Faça sua inscrição no nosso vestibular. E nós temos novidades no nosso curso. Nosso curso está crescendo, graças a Deus. Temos recebido novos alunos. E estamos fazendo aí uma campanha para você estar conosco. E ainda tem uma possibilidade, hein? Se você é egresso de escola pública, vai pagar metade da nossa mensalidade. Isso já é certo. Se você passa no vestibular e é um egresso de escola pública, vai pagar metade da mensalidade, o que já está sendo uma grande ajuda. Muitos irmãos e irmãs estão nos procurando. Entra no site do Mackenzie, www.mackenzie.br, e você vai poder ver lá, processo seletivo, ver lá, teologia, vem estudar com a gente. Eu dou aula de escatologia lá. Escatologia. Beleza. Eu sou suspeito para falar, né? Além de aluno do curso, meu orientador, ele que teve trabalho comigo para me dar conta da minha tese, foi meu orientador também lá no Mackenzie. Bom, vale muito a pena. Procure lá as informações. Um abraço aqui ao reverendo Sérgio também, coordenador do curso lá, um parceirão aqui do programa. Coloca os professores sempre na enrascada. Ele sempre vê que o Sérgio mandou eu vir, aí ele veio. Obrigado, viu, Sérgio, pela ajuda. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Eu agradeço. E o Vejam Só tem também a alegria de receber, na noite de hoje, o professor Paulo Henrique de Oliveira. Ele que é professor lá no Seminário Batista Livre. Professor Paulo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Seja muito bem-vindo novamente. Zeca, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com o reverendo também. E mais uma vez vamos trabalhar um tema bem polêmico, né? Bem difícil, mas vamos tentar aqui, ao longo do programa, trabalhar os pontos para elucidar as dúvidas e avançar no conhecimento. Sem dúvida, para a gente poder caminhar um pouquinho também. Antes da gente falar do seminário, pastor, o irmão é membro de qual igreja? Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus em Interlagos. Lá na região de Interlagos. Pode passar o endereço para a gente também, por favor? A igreja fica na rua Tenente Olindo de Carvalho, número 82, no Jardim Xangri-Lá,
pastoreada pelo pastor João Correia. Muito bom, também as informações da igreja também. Durante o programa Os Contatos do Professor Paulo, eu sou à disposição. Então, se quiser outras informações da igreja, pode entrar em contato por lá também para perguntá-lo. E eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho do seminário também para a gente aqui, e também de um amigo nosso, né, um parceirão, o pastor Jamierson, também super carinhoso com o programa. Por favor. A gente está ali, o Seminário Batista Livre, agora com mais uma unidade na Vila Prudente, está pertinho lá de vocês, a Rua Marechal Malê, número 611, e na sede central, na Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, no número 378, no coração de Guarulhos. Você que é dessas regiões, Guarulhos, Zona Leste, e deseja ali estudar teologia, ali nós estamos lecionando crítica textual, exegese, hebraico e grego e hermenêutica também. Tem muita coisa lá. Vários professores do seminário passam aqui também pelo programa, além, obviamente, do pastor Jamierson, né? E fica aqui o nosso carinho a todos lá, é super recomendado também. Entre em contato, você tem opções e tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa caminhada aí também. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, pelo carinho, é um prazer estar aqui mais uma vez. Antes da gente rodar a nossa matéria, deixa eu só dar um aviso para você bem rapidinho. E, na verdade, você não precisa nem avisar, né? Você está vendo, né? Que o estilo tá diferente. E desde que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, para cuidar da nossa imagem, a gente está muito mais elegante. Se você que nos assiste precisa, de repente, tem um evento mais importante ou quer até alterar sua forma de se comunicar, porque o visual fala muito sobre a nossa comunicação também. Procure pela Garbo, entra lá nas redes sociais, você vai encontrar todo o portfólio da empresa e os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e aí você fala que viu aqui no Vejam Só. Aí você vai ativar um cupom de desconto para você. Aí, além de ficar elegante, bonito, vai economizar. É o combo perfeito. Então, procura pela Garbo, um atendimento muito bacana também. Quero agradecer aqui ao Militão, ao irmão André, que são nossos parceiros lá na Garbo, que tem nos ajudado bastante. Meu irmão, Deus continue abençoando o trabalho de vocês aí também, tá bom? Vamos assistir a nossa matéria. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. As orações mudam ou influenciam as decisões de Deus? Se não, por que oramos? Vários teólogos quase enlouqueceram buscando essa resposta. E os livros que eles escreveram acabaram deixando os crentes mais loucos que eles. A questão fica exatamente no objetivo da oração. Qual o propósito de nos colocarmos diante de Deus? Alguns podem responder, para pedir. Outros irão afirmar, para agradecer. Ou ainda, como muitos estudiosos defendem, o principal propósito da oração é construir intimidade. Por exemplo, será que temos dia e hora marcados e determinados para morrer? Deus tem isso planejado? Muitos dirão que sim. Então fica a pergunta, será que podemos pela oração mudar isso? Para analisarmos essa questão, vamos estudar a passagem bíblica da história do rei Ezequias, na qual, após receber o anúncio da proximidade de sua morte da boca do profeta, ele pediu a Deus que não tirasse a sua vida naquele momento e viveu por mais 15 anos. Nesse caso específico que iremos estudar, registrado em Isaías 38, a oração do rei Ezequias obteve êxito. Deus não executou aquilo que já havia decidido. Diante disso, a pergunta é: Deus não executou o que havia decidido por causa da oração de Ezequias ou por outro motivo que não sabemos? Se foi por causa daquilo que o rei disse, então podemos afirmar que a oração tem sim poder de influenciar e mudar a decisão de Deus. Se foi por outro motivo que não sabemos, então não podemos afirmar nada conclusivamente. Essas informações iremos debater agora na edição de hoje do Vejam Só. Fique ligado, já estamos no ar. Isso aí, já estamos no ar e cheio de assunto para tratar. É óbvio que aí na matéria a gente colocou uma perspectiva, uma história bíblica que fala um pouquinho sobre essa questão da data e da hora, mas é óbvio que a nossa discussão vai passar muito sobre aspectos relacionados à predestinação, à soberania de Deus, ao controle de Deus de todas as coisas e como a Bíblia ensina esses assuntos. Certo? Nós vamos começar, então, pegando a opinião aqui dos nossos convidados. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade de você que nos assiste participar também, tá bom?
Reverendo Maurício, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Temos data e hora marcada para morrer e tudo isso está debaixo de um controle soberano e prévio de Deus? Bom, Zeca, da minha perspectiva, sim. Deus tem esse momento certo, desejado por Ele para isto, a fim de cumprir seus propósitos, a fim de estabelecer exatamente aquilo que Ele espera fazer neste mundo. Como disse Jó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, na minha perspectiva, sim, Deus tem esse momento certo. Nós é que não o conhecemos. E não há instrumentos para podermos conhecê-lo. Entretanto, isto está debaixo do controle soberano dele. Boa. Inclusive, depois eu vou colocar algumas questões. E se a gente pode, de alguma forma, antecipar ou adiar isso também, se algo que o homem faça altera isso, na sequência. Vamos lá, professor Paulo, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? É interessante a matéria inicial, quando ela fala de oração. Será que a oração tem poder de mudar uma decisão de Deus ou não? A gente vê que em muitos casos na Bíblia a oração mudou e foi usado inclusive o exemplo de Isaías. A gente tem o exemplo lá no Primeiro Testamento, vários exemplos de que Deus mudou, interveio a sua atitude por conta de um pedido, de uma oração. Agora, fazendo uma análise um pouquinho mais acurada, um pouquinho mais detalhada, é interessante que Deus, ele sabe todas as coisas, do princípio ao fim, ele conhece todas as coisas. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Inclusive, Jesus deu uma dica: estejam sempre preparados, porque vocês não sabeis o dia e nem a hora em que o Pai de vocês vai retornar, ou que o Filho de vocês, ou que o Filho do Homem vai retornar. Então, tudo isso é uma dica que tudo está sob o controle de Deus, mas nós não temos a ciência dessas coisas. Então, Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Deus sabe o dia e a hora que nós vamos morrer? Sabe. Mas nós não sabemos. Então, a gente não pode viver dizendo assim, amanhã eu vou morrer, amanhã eu não vou morrer. Exceto por uma análise clínica, uma análise médica. Mas então eu defendo que nós não sabemos o dia e nem a hora em que vamos nem existir e nem deixar de existir. Existem várias questões e pormenores que atravessam o tema que espero que durante a nossa conversa a gente consiga caminhar e colocar aqui também para a gente desvendar alguns detalhes disso. Mas antes da gente continuar, deixa eu abrir a oportunidade de você que nos assiste participar também, dando a sua visão, a sua opinião, que ela é sempre muito importante, e você vai fazer isso lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, vai aparecer aqui, ó, pronto. Acesse, se você não segue, siga lá a nossa página, faça parte lá da comunidade, e lá você vai ter acesso a todo o nosso material, temas, convidados, fotos, vídeos, interação, tudo por lá, tá certo? Inclusive, a oportunidade de responder as nossas enquetes. A enquete que nós colocamos para o tema de hoje, ela é a mesma da pergunta tema do programa. Se acessar lá, você vai ver, ó. Será que temos hora e data marcada para morrer? Essa é a nossa enquete. E aí você vai responder, tem duas opções. Sim, temos, não, não temos. Vote e na postagem seguinte você justifica. Essas justificativas, nós vamos pegar algumas e colocar aqui durante o programa para a gente debater e conversar sobre o assunto também, tá bom? Elas vão dar algumas orientações aqui, até para os nossos convidados fazerem observações em cima da sua visão também, tá certo? Para a gente começar, eu vou pedir de ambos uma definição do termo soberania de Deus, para entender como cada um enxerga essa ideia, esse conceito, porque obviamente que o tema fala muito sobre isso também, sobre essa perspectiva. Breno Nepomuceno, vou começar com o irmão. O que o irmão entende por soberania de Deus? Um atributo divino, a partir do qual nós afirmamos que ele exerce sobre toda a realidade, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis, todo o poder, não só de criá-las, trazê-las à existência, como também para retirá-las da presente existência, no caso da vida humana, fazê-la cessar na atual existência material. Deus, então, ele não depende de nada nem de ninguém e por ninguém pode ser nem forçado nem impedido. Então, a soberania de Deus, ela tem essa
Eu a definiria assim, sem muito tecnicismo. O controle último de todas as coisas em Deus, Em Deus, absoluto. sem interferência. Último e absoluto. Boa, último e absoluto. Professor Paulo, quero a sua definição também desse conceito de soberania, por favor. O conceito de soberania, ele é muito trabalhado dentro das cátedras nas universidades de linha presbiteriana, como é o Mackenzie, mas quando nós vamos falar de soteriologia, de amartiologia ou até de teontologia, nós vamos trabalhar, então, a ideia da soberania, que Deus está acima de tudo e, como o professor mesmo disse, o pastor disse, por ninguém pode ser regido. Biblicamente falando, essa é uma definição nossa. Todas as vezes que na Bíblia hebraica vai aparecer a expressão soberania, é interessante que essa palavra ela é seguida por um nome de Deus, mas ela é seguida de 2 tetragramas, por exemplo. Então, quando em Salmo 29:10 diz assim, o Senhor assentou-se sobre o dilúvio, o Senhor reina para sempre. Nas versões NVI, João Ferreira de Almeida e nas traduções em língua portuguesa, a expressão vai dizer assim, o Senhor assentou-se sobre o dilúvio, o Senhor reina soberanamente. Só que no hebraico, a gente não tem essa expressão, uma palavra própria para dizer soberano. Então, o texto hebraico vai dizer assim, de Salmo 29:10. Yehová lamdabul yashav veyashev Yehová melech laolam. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio e para sempre vai reinar. Então a gente percebe que na mente do escritor, quando ele trabalha a ideia de soberania, ele coloca o nome de Deus porque a expressão Iá dá a ideia de ação. Então, toda vez que Deus fala para Moisés, para Josué, para Jeremias, não temas porque eu serei contigo, então essa é a ideia do verbo estar, da ideia de presença. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a gente vai entender que ele é o princípio e o fim, o início e o fim de todas as coisas. Então, no meu conceito, soberania é Deus saber de tudo antes mesmo de acontecer. Não sei se caberia também. Fala mais da presença dele do que do conceito que o Nepomuceno levantou, de um controle absoluto? Exatamente, porque a gente tem alguns exemplos para afirmar isso, que o nome de Deus denota a presença dele. Legal. Moisés fala assim, Senhor, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê para Faraó? Não temas, porque eu serei contigo. Então ele afirma da presença. Isso acontece com Josué, com Jeremias, e o mesmo aconteceu com Jesus. Jesus ia embora e falou para os discípulos, não tema, por quê? Eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador e ele estará com vocês para todo sempre. Então, Deus era com Israel e com Moisés, Jesus com os discípulos e hoje a gente tem a graça de estar o Espírito Santo conosco até a consumação do século. O nome de Deus e a soberania indica a presença dele em todos os lugares. Legal, fala mais de um conhecimento do que de um controle absoluto ou determinismo absoluto de todas as coisas. Na minha simplicidade. A minha simplicidade é ótimo, boa. Deixa eu aproveitar, então, pegar um outro conceito com vocês que anda junto nessa questão da soberania, que é a responsabilidade humana. Vou começar contigo, tá, Paulo? Então, já que você falou dessa presença mais do que um controle, onde que entra a responsabilidade humana, então, quando a gente pensa na soberania de Deus? A gente falou do conceito de soberania, mas a soberania de Deus, quando a gente vai trabalhar a soberania de Deus, ela é pautada na essência de Deus. Então, quando nós estamos aqui no meio de acadêmicos, né, o professor sabe, na disciplina teontologia, a gente aprende que existe a seidade de Deus ou os atributos incomunicáveis de Deus. E quando a gente vai pautar a soberania de Deus, ela é pautada nos atributos dele ou na sua seidade. Onisciência, onipresença, onipotência, santidade, majestade e glória. Essas são as coisas que Deus não compartilha com ninguém. Então, são atributos incomunicáveis. Só que o homem, ele tem a sua parcela, inclusive é o ponto de antagônico, né, sobre essa questão. A própria oração, vou usar o tema do debate. Na oração, no termo grego é prosiohai. Prosiohai é uma troca de interesse sadio. Jesus fala assim, quando quiseres orar, vai para o teu quarto e quando orares, saiba que o Deus que está em oculto vai atender ou vai resolver. Não é atender e resolver, né? Mas ele vai atender o desejo do seu coração. Só que na oração a gente tem uma troca. Se é troca,
tem o meu desejo e a minha vontade, só que ela precisa coadunar com o desejo e com a vontade de Deus. E é justamente por isso que muitas orações não passam do teto. Por quê? Porque tem gente que pede o que Deus não está com vontade de fazer. E ele não vai fazer. Isso é baseado na sua soberania. Agora, eu tenho a minha parcela? Tenho. Na salvação, por exemplo, vou dar mais uma trabalhada aqui. Tem um agente da salvação que é Deus, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e tem um agente para ser salvo. Ou seja, se Deus quer me salvar, se eu não quiser, eu não vou ser salvo. Por quê? Porque existe uma ação, existe uma atitude do homem para ser salvo, existem as condutas, por isso que a igreja está estabelecida e tudo mais. Então, essa união de Deus que deseja salvar todos os homens, mas nem todos os homens se arrependem, é um fator preponderante para que essa pergunta que você me fez tenha um sentido mais amplo. Você que nos assistia e fala, mas eles pensam a mesma coisa, mas não precisa nem cavar muito para a gente achar a divergência aqui. Fala um pouquinho da responsabilidade do ser humano. Quando a gente fala de soberania de Deus e responsabilidade humana, a gente levanta o debate, né? Se Deus é soberano, qual é a responsabilidade do homem? Então, eu, particularmente, eu sigo a ideia de que a responsabilidade humana ela está concentrada naquilo que a gente chama livre possibilidade de agir. Eu decidi vir hoje ao programa para participar desse debate. Eu, José Maurício, eu tenho eu poderia dizer assim, eu não posso. Então, isso, para mim, essa ação é uma ação em que eu tenho responsabilidade. E ela é uma responsabilidade moral. Por isso que, quando eu peco, eu sou responsável pelo erro. Porque as minhas escolhas são também escolhas morais. Eu poderia dizer, eu vou ao programa e não aparecer. Escolhi privilegiar um outro compromisso. Prejudicar aqui a agenda dos irmãos, estavam me aguardando. Isso é livre agência. Mas eu sou, diante de Deus, culpado por fazer uma escolha ruim. Então, a responsabilidade humana ela está dentro dessa esfera, da possibilidade do homem de escolher ou não, ter a vontade moral de escolher. Agora, o que me inclina a escolher uma coisa ou outra além do meu próprio caráter é o próprio Deus, né? Ninguém, como alguns textos bíblicos dizem, talvez a gente vá abordá-los, né? É Deus quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Então, que há uma ação soberana de Deus sobre nós, o que não me impede de escolhas morais. Então, quando a gente fala assim, a responsabilidade é diante do dano ou do benefício moral que uma escolha traz. Por isso que a gente chama essa liberdade do homem de responsabilidade humana. Não sei se fica... Sim, fica muito claro, depois nós vamos entrar até nesse conceito que o pastor Paulo levantou da oração também, dessa troca, tudo. Quero saber como é que o irmão pensa, mas eu quero entrar mais na dinâmica do nosso tema. Eu pedi essas definições para a gente poder entender, então, a participação do ser humano nessa questão da data e da hora. Porque ficou claro na resposta de ambos que Deus controla tudo isso e sabe tudo isso. Mas, reverendo José Maurício, na sua fala, eu fico com a impressão que o homem, então, ele pode, pelas atitudes, antecipar ou alterar essa data. Por exemplo, usando entorpecentes. Então, ele vai diminuir cigarro, sedentarismo, sei lá, tem tantas coisas. Nessa sua perspectiva, o homem tem essa livre agência, então, de mudar, por conta das suas atitudes, essa data e hora? Sim. É por livre agência que ele toma a decisão de fazer algo mal. E porque fez algo mal, uma escolha livre, moral, ruim, ele é culpado por isto. Isto já estava, na minha perspectiva, em planos eternos. Então, veja, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a responsabilidade, ele será responsabilizado por isso, o meio pelo qual Deus resolveu trazer para ele o dia da sua morte, no dia 1 e não no dia 2, é exatamente usando a irresponsabilidade dele em fazer mais más escolhas. Como Deus poderia usar uma outra forma. Ele usou entorpecente, está malucão,
mas resolveu, falou assim, não, mas agora eu vou parar de usar. Sai de casa e fala assim, estou indo para a igreja e atropelado, porque não estava ouvindo. Deus usou o mal que ele fez para trazer alguma consciência, ainda assim, usou como outro meio para trazer a morte sobre ele. Veja, tudo isso no controle de Deus. Então, na minha perspectiva, ele não alterou o dia da morte dele, mas ele agiu moralmente apressando isso. Então, este apressar a sua dia, que é o texto lá de Provérbios, o apressar é justamente esse olhar para as responsabilidades morais. Então, quando o escritor aos Provérbios vai falar não ser demasiadamente ímpio, veja que a conotação é moral. Ele fala assim, não tenha um tipo de agir, porque você será responsabilizado. Se você faz algo contra a sua própria vida, você é responsabilizado por isso. Mas esse é o meio, né, o que a gente chama das causas secundárias. Sim. Esse é o meio pelo qual Deus, em sua soberania, resolveu finalizar a sua caminhada nesse mundo. O irmão faz alguma distinção, já vi alguns teólogos que fazem, nessa questão da soberania com a soteriologia, né, com a salvação e com outras dinâmicas. Vou dar um exemplo. Deus que determina ou predestina quem vai ser salvo. Mas se eu vou usar azul, se eu vou usar preto, se eu vou usar branco, Deus não tem nada a ver com isso. É uma livre escolha minha. O irmão faz essa distinção? Não, eu talvez seja então um pouco mais rigoroso na soberania. Para mim, a soberania de Deus recai sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, Senhor inclusive dos meus pensamentos. Quando Davi vai pedir que ele o ajude, pede a ele que lhe dê canções, né? Ou seja, pede que aquela inspiração que é própria do artista, venha do Senhor, né? O Senhor me dá sonhos, né? Então, acho que a soberania de Deus recai sobre todas as coisas. Boa. Pastor Paulo, quero ouvir o irmão. Primeiro, nessa perspectiva que eu levantei, dessa alteração. Então, até para a gente conceituar com a sua visão que você já colocou, Deus, ele sabe, porque ele já está lá na hora, antecipadamente, né? E já vê, então, quem vai ir mais cedo porque está fazendo alguma coisa errada, ou quem vai depois. Mas a pessoa, nesse meio tempo, pode alterar a partir de uma mudança de comportamento? Como é que o irmão vê essa perspectiva, pegando o nosso tema aí como base, né? Legal. A ideia quando a gente vai analisar a teologia paulina, o próprio Hebreus capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer que quando você faz é impossível aquela pessoa que já teve participação na igreja, que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, que ela teve comunhão com os irmãos e ela se perde, ela volte para os caminhos do Senhor. Então a gente percebe, baseado na teologia paulina, não é só Hebreus capítulo 6, versículo 4, nós temos também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, quando ele fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nessa ideia da permissão, Paulo ele não fala que ele é alguém preso. Ele fala que ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas só que não convém. Então a gente vê uma liberdade em Paulo aqui nesse sentido. Então acredito que é difícil você falar que Deus está sentado no alto e sublime trono e a partir dali ele tem um controle remoto onde ele domina e manipula as nossas ações. Isso não parece muito com Deus da Bíblia, principalmente com as suas ações do Novo Testamento. E parece como é que é a sua leitura desse conceito, então, já que ele não é aquele que controla, como é que o irmão observa isso? Como é que a Bíblia fala sobre Deus e a sua autoridade, né, sobre todas as coisas? Na inicial eu falei sobre a ideia da soberania, que dá mais uma ideia de presença. O hebraico não tem uma palavra específica para soberania, mas já no grego a gente tem a expressão despotis, e é um substantivo masculino que significa príncipe, mestre e senhor. É alguém que vai exercer uma autoridade suprema na jurisdição, ali no direito, alguém que tem uma autoridade limitada. Só que Deus coloca essa autoridade não tirando a nossa liberdade. E isso é claro, ele fala assim para Adão,
você vai lá e coloca o nome em todos os animais do campo. Ele não falou o nome do animal vai ser peixe. Ele não falou o nome do animal vai ser... Ele falou assim, você tem liberdade. Ele deu autorização para o homem fazer. Então, o homem tem, baseado na soberania de Deus, ele recebe autorização para executar aquilo que não vai sair dos planos de Deus. E aí a gente vê que essa junção, né, ela vem do verbo del, que significa amarrar ou proibir, e também da expressão poses, que é marido. Então, é alguém que, uma figura paterna, que dentro do lar, ele tem a responsabilidade de levar, trazer o mantimento, trazer a estrutura. Porém, se ele é o marido, ele tem a esposa. A esposa não é escrava dele. Os filhos não são escravos dele. Todo mundo tem a sua liberdade. Mas o marido é a figura suprema. E é assim que Deus é tratado, pelo menos de forma linguística. Ele tem a soberania, mas ele não controla as ações humanas. Paulo, foi muito bom que você colocou o exemplo de Adão, porque eu já vou pedir então para você, e se é que você tem na sua teologia essa divisão. Porque a maioria dos teólogos fala de Adão de um ser humano diferente do que a gente vive hoje. Sim. Até porque ele não tinha influência do pecado, principalmente nesse episódio que você contou ali dos animais. E que depois do pecado, então, ele não teria mais esse livre-arbítrio, e que o ser humano hoje não teria. Como é que o irmão vê o texto bíblico explicando essa questão? Tem o livre-arbítrio? É um livre-arbítrio renovado? Médio, preso, alterado? Como é que o irmão vê essa questão? Dentro da cultura judaica, uma das minhas especializações, o Adão é chamado de Hadonishon, né? O homem Adão. E esse homem Adão, para uma parte da cultura judaica, alguns sábios dizem que Adão até florescia. Alguns sábios dizem que na cultura judaica Adão até levitava, ele andava por cima do solo, ele voava. Isso é ideia cultural, pode ser tratado também como uma ideia folclórica, mas é normal isso dentro da cultura judaica, não é o que eu defendo. Estou trazendo uma questão mais cultural, ampla, um pouquinho mais literária. Antes do pecado, é interessante que Adão, ele com certeza, ele tinha um QI muito elevado. Se a gente for analisar para quem é dispensacionalista, num conceito do pastor que é professor de escatologia, você vai analisar inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. No meu ponto de vista, a inocência não se caracteriza em Adão e nem em Eva. Por quê? Porque Deus está trabalhando com alguém que ele já cria adulto e dá responsabilidades como adulto. Mas se a inocência é trabalhada porque ele não conhecia o pecado ainda, então a gente vai precisar discutir novamente o que é essa ideia da inocência. Mas nas palavras de Deus e no relacionamento que Adão tem com Deus no Éden, para mim, Adão é livre e essa liberdade Deus não tira. E se Deus tirasse essa liberdade, com certeza Adão não teria pecado. Porque quando você vê no diálogo da proibição, no pacto verbal que Deus faz com Adão, ele fala assim, Adão, você pode fazer isso e isso aqui você não pode. Se você fizer, quando Deus coloca o condicional, Deus não tira a liberdade, tá claro. Adão erra e acontece tudo aquilo que todos nós já conhecemos, que foi a queda e tudo que aconteceu posteriormente. Então, para mim, o homem é livre, era uma liberdade incondicional, Deus continua sendo soberano, mas o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz. Inclusive, ele vai ser cobrado no último dia, no trono branco, por tudo aquilo que ele fez. Então, o pastor, de certa forma, ele pode alterar, então, essas horas marcadas, vamos dizer assim, no nosso caso aqui, de morrer, como de outros aspectos, de salvação mesmo. Sim. Não, agora não, vou deixar mais pro final do ano ou mais para frente. Muita gente fala isso, né? Ouvi o evangelho quando jovem, mas vou deixar quando for mais velho. O homem tem essa possibilidade, então, de alterar essas coisas, essas datas, vamos dizer assim. A gente precisava voltar um pouquinho lá em Gênesis capítulo de número 6, quando Deus fica muito entristecido, e aí tem um problema de tradução, quando ele fala assim, se Deus se arrependeu, né? Ali. Mas, na verdade, o verbo em hebraico naham, que dá a ideia de tristeza, de pesar o coração, que Deus ficou muito chateado com o homem. A partir dali, quando a gente vê que Deus ele decide destruir todos os seres humanos por conta da imoralidade sexual e vários outros casos, a gente vai entender que Deus, sim, ele vai destruir, ele preserva ali a família de Noé, né? Remanescente então, ele fiel. Sempre ficou alguém ali. Então, a partir de Noé, mas mudou, não mudou? Deus decidiu agir daquele jeito,
mas preservou uma família. Noé era justo, mas Noé não tinha pecado? Tinha, mas Deus achou retidão no coração dele, da sua família, preservando e dando continuidade assim na raça humana. Boa. Eu gosto muito desse texto de Gênesis 6 e gosto de olhar não pelo arrependeu, mas o tamanho do pecado da raça humana e como isso incomodava a santidade, né, um dos atributos de Deus. Às vezes a gente muda um pouquinho a ótica da leitura e já transforma, né? O pessoal fica preso mesmo no arrependeu. Inclusive, não cortando o senhor, mas existe um dado histórico que aquele homem com cabeça de animal e animal com cabeça de homem, isso acaba sendo gerado a partir dali, tecnicamente falando, né, historicamente falando, alguns especialistas dizem que a imoralidade era tão grande que já a zoofilia começa já em Gênesis ali e Deus fala assim, tá muito forte o negócio, vamos acabar com tudo. Tá. Pode ir no você, tá? Não precisa do senhor, não. O pessoal até zoou aqui, falou, tá velho, hein? Vai no você pra me preservar. Tá joia. Pastor, eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa dinâmica que o Paulo colocou aí, dessa responsabilidade do homem e dessas questões até de repente, alterações e mudanças no próprio plano de Deus. Então, eu tenho dificuldade de achar que a vontade humana pode, em alguma circunstância, alterar Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, disse Jó. Jó veio a compreender isso, ao ver o que havia acontecido na vida dele. E até pela pergunta, né? Um homem bom deveria ter a sua vida prolongada. Jó queria morrer. E Deus não fez isso. Ao contrário. Agora, Jó também ficou muito doente sem fazer nada para ficar doente. Jó era um homem temente a Deus. Estaria errado? Mas a Bíblia diz que foi o diabo que fez isso, com a permissão de Deus. Mas não estaria errado, já que Jó era um homem correto e fazer coisas boas prolonga a vida? Não estaria errado Deus dar uma chance do diabo atrapalhar a vida de Jó? Então foi Deus que errou, não impediu, autorizou. Veja, e Jó, nessa caminhada, vai dizer, agora eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá em Isaías, tem uma frase, né? Agindo eu, quem impedirá? E nessa mesma frase de Isaías, nesse mesmo contexto, ele vai dizer assim, eu realizo a salvação. Eu sou o Senhor. Para ficar claro que não há nenhum outro Senhor, eu realizo isto. Agindo eu, quem impedirá? Então, particularmente, eu ainda vejo isso. Deus nos dá o privilégio de vivermos a nossa vida e desfrutarmos de nossas escolhas. Deus nos faz sentir bem, até com o bem que a gente faz. E Deus nos faz sentir mal com o mal que nós fazemos. Paulo passou por isso. E até depois tem um outro debate para sugerir se na teologia paulina realmente Hebreus foi escrito por Paulo, tá? Nós fizemos um programa nas férias sobre a autoria de Hebreus. O pastor citou assim, lá na teologia paulina e citou Hebreus, né? Inclusive... desculpa, tô brincando. Não, mas como sugestão, um debate, eu me proponho, né, não sei se é petulância, mas visto que eu tenho tecido uma obra há 4 anos defendendo a autoria paulina em Hebreus. Legal. Olha que legal. Exatamente. Essa é um bom debate, uma boa discussão. Então eu me proponho a Depois a Angélica já está anotando lá e se não está, deveria, viu, Angélica? É uma boa discussão. Mas muito, muito bom apontamento. Né? É assim, eu diria, quando Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço. Eu quero o bem, mas eu não faço. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Então Paulo fala assim, existem coisas que estão para além de mim, a minha inclinação pecaminosa, e Paulo ora, Paulo pede a Deus mudança. Uhum. Né? Não tenho dúvida de que Paulo sabia quem ele era e certamente fala, miserável homem que sou. Então veja, ele nos deixa sentir porque é o meio dele.
é o modo como ele conduz a nossa vida para nos levar ao arrependimento, nos levar às experiências, fazer com que seus planos sejam eficazes. Isso é o que aconteceu com Jó. Deus conduz Jó por aquele vale. Jó diz, agora eu entendi, isso era o seu plano, né? Não era o meu, mas era o seu. Mas Deus conduz Jó sobre aquele vale, faz Jó viver as experiências, para que essas experiências nos transformem, para que sintamos estas escolhas e digamos para nós mesmos, olha, eu trilhei esse caminho. Isso é que é a responsabilidade humana. As escolhas foram minhas, eu as senti, embora elas atendam a um plano de Deus sobre a minha vida. Quer dizer, para além de mim, dentro do coração e da vontade, da mente de Deus, Ele sabe o que vai fazer para me fazer arrepender, para me fazer mudar, para eu me sentir melhor quando eu faço uma coisa boa. E quando eu faço bem porque Ele me dá a graça para fazer esse bem. Mas eu faço e me sinto bem com isso. Acho interessante muito a obra do Agostinho sobre o livre-arbítrio, aquela frase do Agostinho que a resposta dele, né, à pergunta sobre por que Deus deu livre-arbítrio, e Agostinho responde dizendo, porque para Deus o melhor bem é quando o homem quer querer o bem. É quando o homem fala, eu queria fazer isto, mesmo que isso estivesse debaixo do plano de Deus, hoje eu sei que eu amo. Então, nesse sentido, o agindo eu, quem impedirá, para mim é muito importante a gente atribuir a Deus este poder e atribuir a Deus essa graça, de nos deixar viver a nossa vida até como se fôssemos nós, absolutamente, sendo Ele por detrás dessas experiências, nos levando a sentir a tristeza do pecado, a alegria da virtude. Professor Paulo, vou pedir para o irmão comentar essa questão, principalmente da temática de Jó. Depois a gente vai para Paulo também, que Paulo tem alguns aspectos interessantes que a gente pode comentar também. Mas vamos começar por Jó, por favor. Essa questão do Jó, em tudo que a gente procurar na Bíblia, se a gente fizer uma análise menor, né, mais micro, com certeza a gente vai achar posições para tudo. Só que quando a gente abre um pouquinho mais, uma análise um pouquinho mais ampla, o caso de Jó é um caso específico. E por ser um caso específico, não é um caso único. Quando a gente analisa, por exemplo, o senhor muito bem, bem assertivo, quando diz que o inimigo chega até Deus para falar de Jó e Deus permite, não foi Deus que fez. Então aqui a gente já percebe que não foi Deus que fez, mas tá tudo debaixo da vontade permissiva. Normalmente se usa esse termo técnico de Deus. Deus permitir não significa Deus fazer. Então, continua tudo no controle dele, mas a execução não é dele. Então a gente percebe que Jó sofreu, não foi Deus que fez. Deus permitiu. Por quê? Porque Deus sabia, Deus deu limite inclusive para o inimigo. Você faz, mas não vai tirar a vida dele. E lá na frente Deus instituiu, ficou feio demais para o inimigo ali aquela situação. Porém, é claro, quando a gente vai analisar uma outra questão, eu quero bater na pauta dizendo o seguinte, que existe uma troca, usando o exemplo da oração e do tema, que o homem ele é participativo na salvação, o homem é participativo no seu período de vida, porque se você, o senhor usou um exemplo também legal, o cara vai lá, ele usa droga pra caramba, chega lá, ele morre, a culpa foi de Deus? Foi Deus que determinou ele usar droga? Não, ele estragou a própria vida dele pela livre vontade que ele tem de usar a droga, mas ele tem problemas e tal, então a gente vai entrar numa análise mais técnica, pode ser um outro problema, se a pessoa bebe e vai dirigir, ela bate o carro. Pessoa que bebeu, dirigiu, foi Deus que mandou? Não. Então são acidentes que o ser humano provoca, como o senhor falou. O desejo do ser humano deveria ser de fazer o bem sem olhar a quem? A todas as pessoas. Mas a nossa inclinação é para o mal. Deus faz o mal e o bem? Não, porque Deus não cria o mal. Deus não pode ser tentado por ninguém. Um tema bastante interessante que é contrário à ideia de Jó, visto que Jó não fala que foi Deus que fez. Gênesis capítulo 18, no caso de Abraão, versículo de número 24, diz assim: E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nelas estão? Longe de ti
fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, em hebraico, Vaiomer Elohim. Se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então, peraí. O homem não tem poder de mudar a vontade de Deus. Mas se isso aqui foi uma oração, porque alguns sábios dizem que toda vez que o homem ia orar e invocar o nome do Senhor, Deus aparecia pessoalmente a presença dele ali, mesmo depois da queda, então é uma discussão que a gente precisa ter. Aqui, Abraão falou tete a tete com Deus ou foi através de uma oração? Então você pode escolher. Se foi oração, então Abraão invocou o nome do Senhor, o Senhor estava ali com ele e a resposta foi: olha, Abraão, você está intercedendo por 50 justos em prol de uma nação inteira e por conta de se eu achar 50 justos lá, eu não vou destruir nem os ímpios. Então, peraí, não é que ele teve poder de mudar a vontade de Deus, é que o relacionamento que o ser humano estabelece com Deus pode fazer muitas coisas. Inclusive, a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela trata da ação final. Deus pode sim inclinar o seu coração. Depois eu retomo a questão de Paulo, porque eu quero ouvir o pastor José Maurício sobre essa questão aí da oração, aí, dessa troca, dessa conversa, dessa intimidade e dessas possibilidades aí, né? Antes de comentar, veja, só para ficar um pouquinho mais claro o meu pensamento sobre Jó. O diabo só aparece no livro de Jó nos 2 primeiros capítulos. Daí por diante, todas as poesias de Jó, e mesmo os textos em prosa, o diabo não é mais personagem ativo. Ele é causa secundária. Quem interpreta que foi Deus é o próprio Jó. Bem sei que o Senhor tudo pode, que os teus planos não podem ser frustrados. Jó é que atribui a Deus a quê? Jó não fala do diabo nenhuma vez. Você pode dizer assim, mas Jó não sabia. Mas Jó não está inspirado por Deus para dizer o que está dizendo para a nossa edificação? Então, a interpretação que Jó dá à realidade de sua vida é que ela é realização de Deus. E Deus não chega para Jó e fala, não fui eu, Jó, foi o diabo. Deus deixa aquela interpretação de Jó ser o seu último estado de fé. Sobre a oração. A oração, ela é um ato moral, ela é uma escolha do homem nesse sentido. Muitas vezes nós nem sabemos orar como convém. Eu quero a cura. E quantas vezes você orou pela cura de uma pessoa e ela não veio? Ezequias, o nosso texto, ele orou. E Deus manda Isaías de novo. Fala assim, vou te dar mais 15 anos, foi isso, né? Mais 15 anos. E depois, Ezequias não ficou doente de novo e morreu? O que foi que aconteceu com Ezequias? Está vivo até hoje? Só orou uma vez, né? Só uma vez aconteceu isso. Não tenha dúvida que há uma excepcionalidade no caso de Ezequias. Primeiro porque a própria Bíblia diz que o homem não sabe a data da morte, mas no caso de Ezequias, Deus disse, você vai morrer. No fundo, todo mundo sabe que vai morrer. Ezequias sabia que era... Veja, a causa secundária para levar Ezequias a um arrependimento, para desfrutar de 15 anos colocando a ordem na casa dele, foi mandar um profeta falar, você vai morrer, vai morrer, não viverás. Aquilo move a vontade de Ezequias de orar. Ezequias vira para a parede, ora, e Deus dá a Ezequias exatamente isto. Mais 15 anos para ele, mas na minha percepção, tudo isso já é absolutamente planejado. Mas as causas secundárias envolveram esse conhecimento de Ezequias, que foi uma excepcionalidade. Agora, da outra vez que Ezequias morreu, né, que a gente não sabe detalhes dessa morte, será que ele não orou? Porque já que ele sabia que oração podia mudar Deus, Deus, me dá mais 2. Não, agora não, Ezequias. Aí, o que foi a resposta? Que teria sido? É lógico que a gente está tentando criar uma circunstância, não está no texto bíblico, a gente não sabe como isso foi, mas na minha percepção, assim, a oração
ela muda o homem, não muda Deus. A oração é também um dos modos pelos quais Deus muda quem nós somos, a nossa percepção. Quando eu oro a Deus e Deus me atende, eu fico tão feliz, fico grato, me sinto mais amado por Deus. Quando eu oro e Deus não atende, eu me quebranto, porque Deus usa as minhas orações não para construir novos planos sobre mim, na minha opinião, mas para mudar-me. Isso é o caso lá do C.S. Lewis, né? Aquela velha história da oração dele pela esposa, por 6 meses doente, que alguém vai e pergunta, o senhor orou tanto e Deus a levou. Por que a sua oração não mudou Deus? E a resposta do C.S. Lewis teria sido, as minhas orações não mudaram Deus, mas mudaram-me. Então eu acredito assim também. Ô Zeca, eu queria, se tivesse 2 minutinhos, só para comentar essa questão do Jó. Não, eu inclusive ia fazer uma pergunta nesse sentido, pastor. Aí o irmão comenta e depois pode colocar essa pergunta que eu vou colocar na sua resposta. Porque é o seguinte, você falou de um olhar micro, de um olhar macro. Eu fico com a impressão, e às vezes me salta aos olhos essa dinâmica, da ação de Deus ser diversificada na história toda. O texto bíblico demonstra isso. O caso de Jó pode ser micro, de fato, diante de um macro do texto. Mas na minha vida não pode ser também desse jeito, como pode ser de outro, como pode ser de outro. E às vezes a gente busca um padrão na Bíblia, mas que cada um pode ter o seu também. O Espírito sopra onde quer, como quer, do jeito que quer. Comenta aí do Jó. Vou responder essa primeira e já embuto aqui. Vai. A questão é a seguinte, no meu ponto de vista, eu vejo como o derramar do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Diversas formas de dons, mas o Espírito é o mesmo que age. Eu não posso rotular e nem colocar Deus num tubo de ensaio, porque isso tem a ver com a sua soberania. Ele é livre e ninguém há quem possa impedi-lo. Ele faz o que ele quiser e ninguém pode contestá-lo. Mas, de novo, nós estamos falando de relacionamento. E o relacionamento é algo que Deus Pai, hoje, tá na moda, né? Costume colocar nos grupos da escola dominical, no grupo de criança, nos jovens, até nome de igreja, Abba, né? Que seria um pai mais carinhoso em hebraico. O pessoal usa até um pleonasmo, é Abba Pai. Abba já é pai. Então, quando ele fala Abba, ele já traduz logo na sequência. Então, para mim, Deus pode fazer todas as coisas com você, ele pode te salvar de uma forma. Na igreja, a gente costuma dizer assim, ó, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. É errado isso, mas Deus faz do jeito que ele quiser e a gente não pode contestá-lo. Partindo para a questão do Jó, que o senhor colocou, o que me chama mais atenção é que na fala do Senhor parece que nós deveríamos tirar o inimigo de lá porque ele é uma questão secundária. A gente sabe que se você pegar uma Bíblia cronológica, academicamente falando, o Gênesis não é o primeiro livro, né? Embora ele tenha o nome de Bereshit, que significa em princípio, no princípio, mas Jó vai ser colocado como o primeiro livro ali por causa das circunstâncias. Porém, eu vou discordar do senhor com amor, carinho e bastante respeito, mas se a gente tirar e colocar o inimigo como uma causa secundária, então ele aparece no capítulo 1 e no capítulo 2, como o senhor falou. Se a gente tirar ele, a gente não tem mais o inimigo, aí a gente pega e atribui a causa de Jó a Deus. Porém, o inimigo aparece no primeiro capítulo. E aí o discurso quando os anjos vieram se apresentar, Deus também veio Satanás. Existe um diálogo. Então, peraí, a gente tem um diálogo do inimigo com Deus. A gente tem uma terceira pessoa aqui, que é o Jó, que é o alvo de todo aquele diálogo e aquele discurso. Se a gente tira... Primeiro que não dá para tirar, porque a gente tinha que eliminar da Bíblia Sagrada aqui, né? Toda essa questão. E colocar ele como uma forma secundária, como o senhor... propõe, a gente vai ter um problema textual, a gente vai ter um problema de história, e se isso acontecer, Jó nem ia passar por todas essas questões. Então, quando o senhor fala assim, mas Jó sabia que era Deus, não foi Deus, Deus só permitiu. Eu não posso pegar o fim e o meio e colocar como o início. Jó diz, nenhum dos teus planos. Mas que planos ele estava falando? Ele estava dizendo que, mesmo que o inimigo tenha tomado ali aquela situação, aquela posição... Isso. Não, o texto fala, o livro fala. Eu não estou falando, Jó não disse isso. Jó disse, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, professor, o que eu estou dizendo, quais eram os planos de Deus? Essa transformação de Jó.
esse passar pelo vale. Usando o inimigo. Só que o inimigo, quando a gente fala causa secundária, não é que ele é secundário. É assim, deixa eu dar um exemplo. Um bandido usa uma faca e esfaqueia alguém. Quem esfaqueou, quem entrou na barriga, foi a faca. Mas quem fez isso foi o bandido. Sim. A faca é a ferramenta, é isso que a gente chama de causa secundária. Sim. A causa secundária, a causa primária é a vontade do bandido. Sim. A causa secundária é que ele encontrou o cidadão e tinha uma faca na mão. Então, assim, quando Deus usa Satanás para cumprir seus planos, então é nesse sentido que ele é causa secundária. É um termo que a gente usa para os meios pelos quais Deus cumpre. Então, eu não estou dizendo que o diabo é secundário assim, vamos tirar ele. Eu disse assim, ele aparece no texto. Então, ele é a causa secundária da vontade de Deus sobre a vida de Jó. Deus usa a ação dele para levar Jó ao lugar onde Deus queria levar para quebrantar. E Jó atribui a Deus todo aquele episódio. Que bom que o Senhor... Ele não disse essas palavras, mas... Sim, a gente Que tem. bom que o Senhor agiu, porque agora eu te conheço melhor. Então, eu respeito o posicionamento do senhor, entendo quando o senhor trabalha a questão de primário e de secundário, só que a gente percebe... É que eu não estou propondo tirar os dois capítulos, nem tirar o diabo do início. Só disse assim, olha, o diabo não vai aparecer na trama do livro outras vezes, não vai mais ser citado na trama do livro, porque ele não é tão importante para o verdadeiro acontecimento do livro, que é a transformação de Jó. Só para eu concluir, eu vejo assim, Deus está parado na sala do trono e, pelo contexto, parece que tinha um momento em que os anjos tinham que vir prestar contas a Deus e o inimigo vem também. Então, assim, Deus está parado, o inimigo que vem e aponta Jó. Ele fala assim, tá vendo o seu servo Jó? Sim. Então, quer dizer, Deus está parado, Deus nem citou o nome de Jó, Deus não ia fazer nada. O diabo que vem atrás para tentar mostrar que Jó estava lá e Deus fala assim, tá bom, você pode fazer isso, mas você não vai tirar a vida dele. Desculpa, então, tudo que Jó vai atribuir vai ser a Deus, porque Jó não tem ciência do inimigo. É Deus quem provoca o diabo. Viste, meu servo Jó. Deixa eu só colocar uma Não é o norma diabo aqui. Que pergunta para Deus sobre Jó. O irmão Deus comenta, chega, você viu? E aí, na sequência, o irmão finaliza, porque eu preciso encerrar o bloco. Não, sem problema. É um comentário do pastor e um seu pra gente encerrar, tá bom? Quem tá Porque senão tem é o senhor que tá com a fala? Isso, pode Só vou finalizar. comentar, desculpa. E o irmão no texto, a gente vai pro intervalo. Embora o nosso ponto é Ezequias, lá no texto, Deus chega para o diabo, Deus cutuca a serpente com vara curta. Viste, meu servo Jó? Então Deus é quem provoca. É de Deus que parte a ação. Mas também, o Senhor dá tudo para ele. Tira isso dele. Olha, o diabo fala, tira o Senhor isso dele. Fala, eu vou tirar. Vai lá você, faz isto. É assim, não é o diabo, Deus está parado, o irmão diz, Deus está lá no trono e o diabo faz uma provocação. Não, é Deus. Deus quem provoca, porque Deus tem um plano. Então, e Jó vai chamar isso de plano. Você que é um bom hebraísta, eu não estou com nenhum instrumento aqui. Qual é a palavra lá do 42 para plano? Se o irmão tiver esse conhecimento, você vai ver que a ideia é Deus tem vontade. Então, desculpa, eu só estou dizendo isso. Eu não quero tirar o diabo disso, eu quero mostrar que ele é só uma causa secundária do modo como Deus vai realizar sua vontade na vida de Jó. E a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, é de tornar Jó um homem muito melhor do que ele era antes. A palavra está contigo. Pastor, eu vou pedir para não fazer mais comentários para a gente encerrar o bloco. Fica aí, cala. Só a questão do texto aqui, Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com ele. Essa ideia da apresentação aqui é porque realmente existia um discurso, alguma forma de mostrar algum resultado, né? O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar sobre ela, por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu não vejo aqui, textualmente falando, uma provocação como o Senhor colocou. Só para eu concluir aqui. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Quem provoca é o diabo, ao contrário. No texto é o diabo. Porque ele fala assim, você reparou no meu servo Jó? Reparei, íntegro, justo, reto. Aí quem vai provocar é o diabo. Ele diz assim, ó,
Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Então, quem começa a discutir, colocar em prova aquilo que Jó é, em detrimento da vontade de Deus, é Satanás. Mas estende a tua mão, quem pede para estender a mão foi o Satanás. A tua mão e fere ele, com toda certeza o amaldiçoará. E aí a gente conhece o texto. Então, no meu ponto de vista, de forma textual falando, eu não consigo ver elementos gramaticais, elementos textuais aqui, toda essa perícope, para dizer que Deus provocou Satanás, para Satanás ir lá e mexer com Jó, para saber se Jó era íntegro ou não, visto que ele sabe todas as coisas. Ele já sabia que quem ia bater a cara na parede ou por toda a terra era Jó. Então, falando isso textualmente. Eu preciso encerrar. Depois a gente pode até pensar em fazer um programa, falar mais detidamente sobre essa questão. Mas eu preciso chamar um intervalo. No próximo bloco, os convidados vão ter tempo para considerações finais e principalmente uma aplicação para você. Poxa, e agora? O que você precisa fazer com tudo isso que você ouviu? Todas essas visões, pensamentos, orientações. O que isso precisa mudar a sua caminhada, a sua cosmovisão? Fica ligadinho que é no próximo bloco. Deixa eu só colocar alguns comentários que nós separamos para dar voz ao nosso telespectador. Vou começar com o do Arcanjo Ângelo. Ele, lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete, né? Ele fala o seguinte, ó, tudo está no controle de Deus, mas há pessoas que antecipam suas horas no pecado, dando essa questão do pecado e de mudar a hora. O Adriano Palomares, não no sentido de predestinado, mas Deus sabe o dia e a hora. A Isaura, mesmo tendo hora marcada para morrer, não nos cabe saber. Boa, Isaura, valeu pela participação. E eu encerro com da Ana, ela fala o seguinte, Ana Paula, acho que podemos antecipar nossa partida com nossos cuidados e atitudes, ou seja, dando aquela referência lá, logo no início a gente falou sobre isso, né, de você antecipar ou não essa hora. Antes do intervalo, coloca o telefone da Agrade para mim, por favor, para você que nos acompanha. A Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus, é uma parceira aqui do Vejam Só, e oferece para você que gosta do estudo da teologia, da leitura das Sagradas Escrituras, a oportunidade de você melhorar esse seu instrumento de ensino e se capacitar para trabalhar na obra do Senhor. Código 11-3115-0819 é o telefone da Agrade. Anota direitinho, amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas para, quem sabe, você se tornar o próximo aluno da Agrade também, tá bom? Você que gosta da internet, gosta de navegar, nós vamos colocar aí para você as redes sociais da HIT, o site da HIT. Cara, ela tem muita informação da emissora, da programação, dos programas. Tudo que você quer saber, você vai encontrar por lá. Agora, eu quero reforçar com você o nosso canal lá no YouTube, que é esse QR Code aqui, ó. Aproxima o seu celular que você vai direto para o nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar todos os materiais do Vejam Só. Então imagina, ó, perdeu um programa, tá lá. Quer rever, tá lá. Quer compartilhar um conteúdo, de repente surgiu esse debate na escola dominical, no grupo ali do WhatsApp, poxa, você manda, você encaminha esse conteúdo também. Então, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade e você vai ter acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando, e usando na verdade, né, uma pergunta para falar sobre vários conceitos da teologia. Será que temos data e hora marcada para morrer? Como é que você responde essa pergunta? Eu tenho certeza que você que nos acompanhou tem aprendido bastante. Na sequência, meus convidados vão oferecer para você considerações finais e uma aplicação. Mas antes, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e participa aqui do Vejam Só mandando a sua foto. É isso mesmo. Manda a sua foto e você vai concorrer a um presente. Vou mostrar na sequência qual será. Você pode escolher enviar pelo Instagram, @programa Vejam Só, tá aqui, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Escolha a forma que vai ficar mais fácil para você. Aproveita agora o programa, já faz uma selfie e já encaminha por mensagem. Aí lá na mensagem você põe nome completo,
a cidade, o estado que você fala. Se quiser colocar o nome da igreja que você congrega, pode pôr também. E aí você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Já vou mostrar na sequência qual será. Antes, vamos mostrar as fotos. Põe na tela aí a nossa primeira foto, que vem lá da Bahia, da cidade de Dias d'Ávila. E quem vai aparecer para você é a Kelly Silva dos Santos, nossa telespectadora. Kelly, obrigado, minha irmã. E a Bahia participa demais do Vejam Só. Quanto carinho que eu recebo lá da Bahia, que eu tenho pela Bahia também. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Nossa audiência lá é massacrante. Espero que o Vejam Só continue abençoando a sua vida. Próxima foto vem de Minas Gerais, que é outro estado que participa muito aqui do Vejam Só. Conselheiro Lafayette é a cidade e o telespectador da vez é o Daniel César. Tá ali também acompanhando o Vejam Só. Boa, Daniel, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida. E a minha oração é que o Vejam Só seja esse instrumento também, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Vamos encerrar com a foto do Luciano Bragato, da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Tá aí o Luciano. Obrigado, viu, Luciano, pela audiência, por participar aqui do Vejam Só. É uma alegria receber a sua participação aqui. Deus continue te abençoando, meu irmão. Faça você também como esses telespectadores e você vai concorrer a este presente aí, ó. Uma caneca maravilhosa do Vejam Só. Vai chegar aí na sua casa. O sorteio vai ser agora no final do mês de junho, 30 de junho. E depois nós vamos outros sorteios no ano, não sei se caneca ou outros materiais, tá bom? Mas manda sua foto e você vai concorrer aí, vai levar. Tá linda, linda. E esse é um presente para você que é nosso telespectador. Os convidados pedem, mas quase eles não ganham não, viu? Agora você que assiste ganha, tá bom? Fica ligadinho aí, manda que você vai levar a caneca. Bom, 3 minutinhos para cada um para a gente poder encerrar o programa. Como eu comecei o bloco anterior com o Nepomuceno, Paulo, vou começar contigo esse bloco, tá bom? Já. Considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. 3 minutos, por favor. Muito bom. É um texto que é interessante, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, em hebraico diz assim: Lakozeman ve'et lakal refastahat hashamayim. Para todas as coisas existe uma temporada e um tempo para cada objetivo debaixo do céu. E aí a gente tem o versículo 2, et laledet ve'et lamut, et laat ve'et lakor natua. Período de nascer, período de morrer, período de plantar, período de arrancar e o que foi plantado. Então, quando a gente vai analisar essa expressão ve'et, e o tempo e o período, nesse texto aqui a gente pode dizer o seguinte: existe tempo de nascer em algumas traduções, existe tempo de morrer. Esse poderia ter sido um texto base para defender, então, que existe sim um tempo determinado, porque se você for usar o versículo primeiro para dizer que existe um tempo, mas ele fala de temporada. Então, a minha conclusão é o seguinte: todo mundo tem um período de nascer, desenvolver e morrer. Existiu uma sentença de Deus lá no Gênesis, quando ele fala assim: o meu espírito está entristecidamente, eu estou muito triste, meu coração está muito triste com o homem, ele não viverá além de 120 anos. Eu fiz uma pesquisa recente e duas mulheres francesas, que foram as mais velhas segundo o Guinness, viveu 119 anos. A última está viva com 118 anos. Então, a gente percebe que essa sentença de Deus, que o homem não vai viver como vivia anteriormente, 900 anos, Matusalém e todo aquele pessoal, a gente tem uma sentença de Deus aqui. Mas que Deus não vai interferir, quero que você vive 10 anos, quero que você vive 5. Porque a gente pode pensar: poxa vida, eu perdi meu filho no meu ventre. Será que foi vontade de Deus? Será que Deus não está preocupado com a minha felicidade, com a minha família, com a minha alegria? Não. Aconteceu um acidente de percurso, por algum motivo que a gente não sabe, alguma análise médica, má formação e tudo mais, e por aquele caso a criança não conseguiu se desenvolver e veio a falecer. Então, no meu ponto de vista, a gente vai nascer... Só que o irmão caminhe para a conclusão, por favor. A gente vai nascer, vai crescer, vai desenvolver e vai morrer, porque esse é o ciclo natural de toda a história. Paulo, obrigado. Desculpa cortar. Não, eu que agradeço. Sempre um prazer estar por aqui. A gente não consegue esticar. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho. Certeza que a gente vai se encontrar outras vezes por aqui também.
Reverendo Maurício, a palavra está com o irmão também. 3 minutinhos aí, por favor. Irmãos, eu acho que a gente tem que aprender que esse tempo de vida que Deus nos dá, debaixo da sua vontade, é o tempo que Ele nos dá para experimentarmos e aprendermos dEle. Aproveitando também o Eclesiastes 3, sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar nem tirar. Está lá, Eclesiastes 3. A ideia é de que o homem precisa aprender a desfrutar das coisas que Deus lhe dá, faz acontecer na sua vida. Meu conselho é fazer como Ezequias. Ser temente a Deus. E quando você estiver triste, com alguma dificuldade, como Ezequias, na sua doença, busque a Deus. Confie que Ele está no controle. Aliás, curiosamente, o profeta Isaías diz, Deus vai te dar dias de vida. Não vai acontecer do acaso. Na oração de Ezequias, depois dessa oração de Ezequias, tem o cântico de Ezequias. E seja responsável. E no cântico de Ezequias ele vai descrever de como ele aprendeu este bem com Deus, de que Deus cuidava da vida dele. Só que no final do cântico, o profeta Isaías faz uma pasta de figos e passa na ferida. É responsabilidade humana fazer, cuidar. Você tem que se cuidar. Deus te deu a vida para você valorizar, fazer o que é bom, mas seja temente, sabendo que você não controla, que poderá fazer o homem, poderá acrescentar um côvado à sua vida. Então, na minha perspectiva, Ezequias é uma boa lição para a gente de temor, de submissão, de quebrantamento diante da vontade de Deus. Boa. Que sirva aí também de reflexão para você que nos acompanha. Reverendo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, pela Zé. atenção com o programa também. Os contatos, Paulo, Reverendo José Maurício, à sua disposição, tá bom? Pode contactá-los por lá, dúvidas sobre o tema ou, obviamente, conhecer um pouquinho melhor o ministério e o trabalho dos irmãos também. Antes de encerrar, põe na tela o resultado final da nossa enquete e nós perguntamos para você, será que temos hora e data marcada para morrer? 72% dos nossos internautas responderam que sim, 28% responderam que não. Muito obrigado a você que participou, que votou, a você que mandou também o seu comentário que nós conseguimos selecionar lá. O Vejam Só acontece porque você participa e dá o carinho da sua audiência também, tá bom? Muito obrigado. Nossa oração é que essa programação seja bênção na sua vida e que te auxilie na sua caminhada cristã. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá.